Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. Neste mês de maio, os estados começaram a vacinar as pessoas com comorbidades. A liberação deste grupo prioritário gerou muitas dúvidas na população. Veja agora na reportagem de Murilo Rincon as doenças que fazem parte do grupo e como comprová-las. Problemas cardíacos e pulmonares, hipertensão arterial e diabetes são algumas doenças pré-existentes que podem oferecer risco de agravamento da Covid-19. Por isso, pessoas com essas doenças fazem parte do grupo prioritário das comorbidades, um dos maiores da ordem estabelecida pelo plano de vacinação do Ministério da Saúde, com mais de 17 milhões de pessoas. Para garantir a vacinação da população que possui comorbidades, o Ministério da Saúde estabeleceu alguns critérios previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. É importante, por exemplo, que estas pessoas estejam pré-cadastradas no Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunizações ou em alguma unidade de saúde do SUS. Porém, quem não tiver este cadastro pode apresentar, no momento da vacinação, um documento que comprove a condição de risco. Mas será que qualquer documento serve? Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas que fazem parte deste grupo devem apenas apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco, como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. O ideal é levar receita, dizendo que com todas as medicações das comorbidades, como hipertensão e diabetes, ou um laudo. A maioria dos médicos já está deixando pronto o laudo, só coloca o nome do paciente, carimba e assina. É uma alternativa para evitar dor de cabeça na hora da vacinação. No entanto, antes de ir até um posto de vacinação, existem algumas especificações do Ministério da Saúde que pessoas com comorbidades devem observar. No caso de hipertensão arterial, por exemplo, para tomar a vacina, o paciente precisa ter pressão acima das metas recomendadas e fazer o uso frequente de 3 ou mais medicamentos de diferentes classes. Para a hipertensão de estágios 1, 2 e 3, ela deve estar associada a alguma lesão em órgãos causada pela doença. Já as pessoas que sofrem com diabetes precisam apenas comprovar o diagnóstico, independentemente do tipo. Todos os detalhes podem ser encontrados no site do Ministério da Saúde, mas estes requisitos para a vacinação podem mudar de cidade para cidade. Em São Paulo, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, declarou que pessoas com hipertensão arterial resistente podem receber a vacina com a comprovação de uso de apenas um remédio. O objetivo é facilitar o acesso à vacinação. A Maria Aparecida, de 49 anos, tem pressão alta e conseguiu tomar a primeira dose da vacina. Eu trouxe uma declaração da médica que me acompanha, né? E já tomei a vacina, agora tá tudo certo. A Jennifer tem 40 anos e é portadora de diabetes, insuficiência renal e fibrose pulmonar e deve ser vacinada em breve. Já está tudo preparado, né? Assim que chegar, né, a minha faixa etária, né, que parece que dia 28, né, tá entrando aí no estado de São Paulo aí a possibilidade de ser vacinada. Então eu vou até lá, enquanto isso permaneço reclusa, né? E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, e representantes da Anvisa se reuniram para estudar a aplicação de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e rodovias e impedir a disseminação da variante indiana do coronavírus. Na reunião
Realizada por videoconferência pela manhã, foram discutidas estratégias para evitar a propagação da cepa indiana. A ideia é que a gente não enfrente, não tenha os problemas que tivemos durante a circulação da P1 de Manaus, onde esse trabalho integrado não foi feito. Então, seguramente, nós teremos aí um resultado positivo para que a gente possa exatamente estar preparados para a circulação dessa nova variante, não só nos estados do Nordeste, mas também aqui no Sul e no Sudeste. A proposta de São Paulo prevê uma série de medidas para controlar a entrada de passageiros vindos do Maranhão e da Argentina, onde foram detectados os primeiros casos. A estratégia é monitorar em conjunto com o Ministério da Saúde e a Anvisa os principais pontos de chegada desses turistas para evitar a circulação da nova variante na capital paulista. O aeroporto de Guarulhos, porta de entrada de viajantes de todo o mundo, e a cidade de São Paulo são os focos de preocupação das autoridades. Nos terminais rodoviários e nas rodovias federais, a proposta é realizar ações educativas e de prevenção. As equipes de saúde também podem fazer um monitoramento de passageiros com a medição de temperatura. Nos aeroportos de Campo de Marte e Congonhas, de São Paulo, e no aeroporto de Guarulhos, serão exigidos testes negativos para a Covid para passageiros vindos do Maranhão e da Argentina. Aqueles com sintomas da doença serão submetidos a exames para a detecção do vírus. Em caso de resultado positivo, deverão ser isolados por 10 dias. O que nós decidimos foi ter uma ação nos 3 aeroportos, Campo de Marte, Congonhas e também no aeroporto de Cumbica. A Anvisa já faz todo um trabalho, nós disponibilizamos os nossos profissionais de saúde para poder também acompanhar todo esse trabalho de triagem, esse trabalho de testagem, de isolamento, de prevenção e também o trabalho educativo. Segundo a Secretaria da Saúde, até o momento não há evidências da circulação da cepa indiana em São Paulo. A variante predominante na capital paulista é a P1, responsável pelo aumento de casos da doença. A preocupação aumentou depois que o estado do Maranhão confirmou os primeiros casos no Brasil da variante indiana, chamada B1617, em tripulantes que estavam em um navio vindo da África do Sul. A preocupação de você tentar que essa cepa não se instale no nosso território. Por isso as preocupações acerca de deixar esse navio, por exemplo, isolado e de se procurar entre os casos daqui, fazer o sequenciamento e saber se a gente tem essa cepa já circulando no Brasil. E a gente não sabe ainda também em relação a se essa cepa provoca mais quadros graves, que levem a óbito, e também a questão se as vacinas protegem a essa cepa. E o ministro da Saúde anunciou medidas para conter a variante indiana do coronavírus. A cepa foi identificada em um tripulante de um navio que atracou em São Luís do Maranhão. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu testagem para controlar a nova variante. Ele afirmou que 600 mil testes serão enviados imediatamente para o Maranhão e outros 2.400.000 vão ser distribuídos para outras cidades do país. A semana passada, uma portaria do Ministério da Saúde, conjunta com o Gabinete Civil e o Ministério da Justiça, já impunha restrições a passageiros oriundos da Índia, da Inglaterra, de tal sorte que tivéssemos uma efetividade nesse controle. O Ministério da Saúde, no intuito de aumentar a eficiência dessas medidas de bloqueio, amanhã vai encaminhar 600 mil unidades de teste rápido para o estado do Maranhão, para que se faça um bloqueio de passageiros nos aeroportos e nas fronteiras do estado. Então, qualquer passageiro que tiver um teste rápido positivo, ele fará RT-PCR com a pesquisa também genômica, no intuito de detectarmos a possibilidade da variante indiana. Estamos atentos também a possíveis casos que surjam em outros estados e a conduta será a mesma. Em um estudo realizado pelo governo britânico, mostrou que as vacinas de Oxford e da Pfizer têm proteção contra as variantes indiana e britânica. A pesquisa apontou que, quando aplicadas as duas doses, as taxas de eficácia dos imunizantes chegam a 81% contra a cepa indiana e 87% contra a britânica. O estudo não avaliou a eficácia da Coronavac,
que também é aplicada no Brasil. A variante indiana teve os primeiros casos identificados no Brasil esta semana. Dados revelam que a efetividade média da Coronavac na população idosa é de 42%, bem menor que entre os mais jovens. A pesquisa foi coordenada pelo grupo Vebra Covid-19 e apoiada pela Organização Pan-Americana da Saúde. A taxa de efetividade reflete o impacto real da vacina na população, ou seja, mede o quanto o imunizante consegue reduzir os casos da doença. A pesquisa foi realizada em São Paulo entre janeiro e abril deste ano, com cerca de 8 mil pessoas com idade média de 76 anos, que tomaram as 2 doses da vacina. Nos participantes de 70 a 74 anos, a efetividade foi de 61,8%. Já aqueles com faixa etária entre 75 e 79 anos, o índice foi de 48,9%. E nos idosos com 80 anos ou mais, a vacina apresentou eficácia de apenas 28%. O estudo, que ainda tem de passar por revisão da comunidade científica, concluiu também que a proteção contra a doença só se torna efetiva 14 dias após a aplicação da segunda dose. O pesquisador Júlio Croda, da Fiocruz, diz que parte dos resultados já era esperada. E isso pode acender a discussão sobre a revacinação. Com uma dose extra de outra vacina, como a AstraZeneca e Pfizer, deve ser entendida no contexto da efetividade da vacina nessa faixa etária, principalmente para hospitalizações e óbitos. Epidemiologistas alertam para o aumento de óbitos entre os mais jovens por Covid-19 no Brasil. Hoje, mais de 1/3 das vítimas têm menos de 59 anos. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, cerca de 22 mil pessoas com menos de 39 anos morreram em decorrência da doença aqui no país. A taxa de mortalidade entre os mais novos por aqui é 3 vezes maior do que a registrada nos Estados Unidos, por exemplo. A missa de 7º dia pela morte do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, foi realizada na Catedral da Sé, no centro da capital paulista. O político morreu no último domingo, aos 41 anos, depois de lutar por 2 anos contra um câncer. A missa celebrada pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, teve a presença de familiares de Bruno, inclusive do filho dele, Tomás, de 15 anos. O adolescente sempre era visto ao lado do pai durante o tratamento. O governador do estado, João Dória, do PSDB, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, também compareceram. O tio de Bruno, o ex-vereador da capital, Mário Covas Neto, lembrou a trajetória política do sobrinho, que começou muito cedo, com a influência do avô, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Esse legado, o legado que meu pai deixou, um legado político importante, que nos dá só orgulho e a responsabilidade de não manchar. O Bruno fez isso com brilhantismo. Ele aumentou a nossa responsabilidade. Agora é para não manchar o nome de 2. Por isso tudo, eu só tenho, em nome dos meus familiares, a agradecer. Outras cerimônias também foram organizadas pelo PSDB em diversas regiões da capital paulista. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.462.000 pessoas já se recuperaram da doença. 1.136.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, 448.000 pessoas morreram por causa da doença. A Organização Mundial da Saúde divulgou que a América Latina e o Caribe ultrapassaram a marca de 1 milhão de mortes pela Covid-19. De acordo com o órgão, 44,3% do total ocorreram no Brasil. O segundo país com mais mortes pela doença entre os latino-americanos e caribenhos é o México, seguido da Colômbia, Argentina e Peru. Um bebê da cidade de Cruzeiro, do interior do Acre, nasceu com anticorpos contra a Covid-19. O susto foi grande, mas o alívio da família também. Mesmo sem ter tomado a vacina da Covid-19, a Joicilene descobriu que tinha anticorpos contra o coronavírus e que a filha recém-nascida, Antonella, também. Ela nasceu
abençoado já, imune, graças a Deus. E eu não tomei vacina ainda, né? Não tomei vacina nem nada. Durante a gestação, a Joicilene contou que pegou uma gripe forte e, com medo, realizou um teste de Covid-19 no 8º mês de gestação, mas o resultado deu negativo. Mesmo assim, sem sentir nenhum sintoma da doença durante a gravidez, logo após o nascimento da Antonella, ela foi orientada a fazer um teste na recém-nascida. Depois de uma semana dela nascer, ela fez o teste e findou que estava lá, o anticorpo estava lá no exame dela da Joicilene, né? E aí também ficamos surpreendidos que o exame também demonstrou que a Antonella também está com o anticorpo do novo coronavírus. A medicina ainda não sabe explicar por quanto tempo a criança vai apresentar imunidade. É comum a transmissão dos anticorpos maternos, de origem, às vezes, que não vão ser de formas duradouras. Iremos prosseguir na pesquisa e no acompanhamento dessas duas. Hoje a mãe se diz aliviada por nada de grave ter acontecido, nem com ela e nem com a filha. Eu fiquei surpresa, né? Eu fiquei, na verdade, quando eu recebi o resultado, eu fiquei nervosa. Depois eu fiquei emocionada e agora eu tô feliz por saber que a minha filha tá com esse anticorpo, né? Tá imune ao vírus. Agradeço a Deus hoje por estar viva com ela. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e um ótimo domingo.